Olá a todos, boa noite. Hoje esta live é para tratar de um tema que não pode mais ser menosprezado. Para falar de luta, de reflexão sobre o cerco, acerca do cerco que o governo monta, ao nosso ver, que mais penalizará as famílias do BPC. Então essa live é importante para compreender, em maneiras gerais, com foco no BPC, essas medidas da Receita, mas é muito além dela. Passará por muitas reflexões hoje. Antes de começar a live, boa noite a todos. O som está adequado. Vamos marcar aqui. Em 5 minutos a gente começa a live, tá? Vou até botar aqui um cronômetro. Em 5 minutos no máximo nós iniciamos. Olá, gente, como é que vocês estão? Como é que tá a luta? Como é que tá o ano de 2025 para todos? Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Karenina, firme na luta, esteve conosco também na mobilização no Congresso pelas mães especiais, né? AME, né? Karenina, me corrija se eu estiver errado. Boa noite a todos, boa noite. Pessoal, vamos chamando o pessoal para a live para a gente começar em 5 minutos. Deixa eu botar aqui o cronômetro. São 19h06, quando for 19h10 iniciamos a live. Boa noite, vocês estão falando de ontem, de onde, e o som está adequado? O som, por enquanto tudo bem, se Deus quiser, vai continuar. Vamos nos precaver também, o Adri, para que nas questões coletivas sejamos prudentes, precavidos e nos preparemos para as lutas que certamente virão. Aliás, já começaram. Mas, em compensação, tivemos mostras concretas de vitórias, ou seja, vitórias fundamentais e cruciais para renovar a esperança em todos nós. Apesar de ser grave, claro que é grave, quando a gente conversará daqui a pouco, o cerco que se faz pela estruturação de normas que em conjunto demonstram claramente uma má intenção, um objetivo declarado do governo de restringir o BPC, mas a intenção inicial, vocês vão lembrar, em dezembro, neste projeto, era a desmantelamento do BPC. Não conseguiram. Nós vencemos isso, resistimos a isso, compelimos, embotamos essa faca afiada contra essa espada afiada. Porém, como da natureza das batalhas, nós continuamos a luta, tá? Fomos pegos desprevenidos, não podemos mais. Vocês vão ver que essa questão da Receita foi longamente preparada para o BPC ter consequências ao BPC. Em regra, essa medida não teria tantas consequências ao BPC, embora seja por si mesmo preocupante. Mas passa a ter real e ameaçadora consequência, fatal consequência, a partir do texto sancionado do PL 4614, o PL maldito. E vocês vão compreender por quê. Boa noite, sou do Maranhão. Opa, da onde? Do Maranhão, Seruque? Conheço ali Pedreira, Poção de Pedra, uma cidade pequena. Minha sogra de lá, Poção de Pedra. E Esperantinópolis. Rio Grande do Sul, Viamão, opa, Rio Grande do Sul, uma grande vitória que aponta, que traz luz a toda a causa. Gente, eu vou, com todo respeito, já está de noite. Vou tirar meu blazer. Senão ficará um calor terrível, vocês hão de me perdoar. O cadastro único está fora do ar. Inclusive, gente, tem novidade no cadastro único que nós vamos trazer em outra live, tá? Eles estão reformulando o sistema do cadastro único. Nós fomos alertados. Aliás, uma das alterações do projeto 4614, gente, mais um pouco nós iniciamos a live, tá? Acho que falta 1 minuto só. Deixa eu ver aqui. 1 minuto. Uma das alterações foi a de objetivo do cadastro único, tá? O cadastro único tinha o objetivo de incluir, de
combater a desigualdade, aqueles objetivos bonitos, né, e tudo. Agora o objetivo do cadastro único na lei é receber informações e validar ela com base em cruzamento de bancos de dados. Esse é o objetivo do cadastro único agora. Ou seja, toda toda a filosofia, todo o aspecto humano foi retirado do cadastro único. Agora é outro, tá? Inclusive, nesse minuto que a gente começa, Mari, você está na live? Deixa eu abrir aqui o texto da lei. Enquanto a gente começa aqui. Texto... A lei 15.077, que decorre do PL maldito. Pessoal, o áudio tá bom, acabei que eu não vi aqui, mas eu imagino que sim. Boa noite, pessoal, boa noite, entraram. Vamos esperar mais um pouco para chamar as pessoas para vir para a live. Entrem lá nos grupos da Rede Observatório, ou do seu grupo, ou de onde você estiver. Chame a pessoa para a live, nós precisamos debater esse tema com muita seriedade. E também refletir sobre as nossas possibilidades de ação. Não é só conscientizar, nós precisamos conscientizar a primeira ação. Após ela, tem uma infinidade de medidas que precisam ser feitas e que, para serem feitas, requerem um comprometimento de cada um com cada qual nessa luta. Então, gente, a primeira medida é conscientizar. Pode chamar para a live. Olha, a mudança, isso aqui é só um parêntese na live, tá? O cadastro único, ele tinha um objetivo, ó, deixa eu pegar ele aqui, cadastro único. Ó, estava lá na Lei Orgânica da Assistência Social. O cadastro único, ele tinha o objetivo de combater mesmo a desigualdade, encerrar os ciclos da miséria, né? Ele tinha toda uma filosofia como finalidade da sua existência. A finalidade atual da existência está na lei, gente, na lei 4614, tá? É uma das coisas desta lei que é nefasta. O texto sancionado é nefasto. Ele só não destruiu o BPC, mas não deixa de ser nefasto. Uma das ações que o texto fez está lá. Artigo 6º ele altera a lei 8.742, o artigo 6º parágrafo 6º. Olha o objetivo atual do cadastro único. O cadastro único para programas sociais do governo federal coletará informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, as quais serão objeto de checagem em outras bases de dados nos termos estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal. Parece um órgão estrangeiro, falando do Brasil. O cadastro não tem mais as suas finalidades originárias. Ele agora é apenas para fazer a correta caracterização e checar todos os bancos de dados. Pronto, esse é o cadastro único. Acabou aquele objetivo. Lembrando que ele é cadastro único para pessoas de baixa renda ou abaixo dessa baixa renda. Perfeito? Pessoal, vamos começar a live então. O tema de hoje, deixa eu ver aqui se a Mari está, porque a Mari é uma das pessoas que provavelmente vão participar da live, como mãe do BPC, diretora da rede, pessoa muito à frente da luta, para mostrar os impactos, tudo o que está acontecendo na visão dela, da Mari. Mas vamos começar aqui, depois eu chamo ela. O tema de hoje, ele não pode e não deve, nunca deveria ter sido jogado para debaixo do tapete. Evidentemente que eu não estou falando apenas da medida da Receita Federal que alarmou toda a causa. Não. Essa medida, ela se conecta a outras que foram gestadas, ou seja, um planejamento de médio prazo para, ao nosso ver, cercar as famílias do BPC com um Big Brother fiscal, uma vigilância da miséria permanente, sem limites. Infelizmente, essas medidas da Receita, aliás, nem diria infelizmente, mas como alerta, essa medida da Receita demonstra o poder danoso de dar
autoridade ao governo de emitir regulamentos sobre temas abertos demais para sua caracterização. O regulamento, essa instrução normativa da Receita, ela traz um controle, entrando especificamente nela, tão absurdo, tão profundo e amplo acerca das transações, movimentações financeiras de todos os brasileiros, que eu arrisco a dizer que uma lei jamais conseguiria ser aprovada com esse aspecto. Tanto é que boa parte da oposição já se demonstra a sua consternação em relação a essa medida. Provavelmente o texto da instrução normativa jamais seria aprovado no Congresso com a pressão popular em cima. Esse texto estabelece o controle amplo, que vai muito além do Pix, gente. Muito além do cartão de crédito. É o controle, botem na sua cabeça, total da sua conta. Todas as movimentações da sua conta estarão sobre o olhar do governo. Aquelas que neste momento vão ser repassadas detalhadamente ao governo são quando a soma das transações da sua conta, e aí a lei, a instrução normativa, ela diz palavras que nos remetem a conceitos de movimentação financeira alarmantes, porque ela diz a movimentação global, a soma das movimentações globais da sua conta. Isso significa que os 5 mil que estão dizendo que é do Pix, não é só do Pix. Todas as movimentações da sua conta, se ultrapassarem 5 mil, todas elas serão repassadas à Receita. E se você não ultrapassar os 5 mil por mês, no final do ano eles vão passar o saldo da sua conta para a Receita. Então, no fim das contas, tudo está sendo controlado, gente. Não é só os 5 mil, não é só o Pix. É TED, é transferência entre titular, especialmente entre o mesmo titular. Aí é que a coisa é profunda. Aí todas as transferências estão sendo olhadas, tá? Então a mãe do BPC, vamos lá, na prática, a mãe do BPC, cujo filho é adulto e tem a conta na titularidade dele, a conta, o controle é para o CPF, ok? Mas muitas mães do BPC têm a conta vinculada à conta do filho, portanto, cai na conta do filho e já vai para a conta dela. Então é como se, para fins da Receita, os dois, se passar de 5 mil essas transações, não passaria apenas pelo BPC, mas conta para as duas contas, né? Cada um vai responder ali para a Receita Federal. Responder em que sentido? Vamos melhor definir isso. Os bancos, né, as instituições financeiras, sua conta no PicPay, sua conta no Nubank, os bancos e instituições financeiras é que vão informar a Receita. Dificilmente esta causa alguém vai pagar para fins da Receita, terá algum efeito. Dificilmente. A Receita olha imposto de renda, imposto sobre ICMS, imposto sobre empresas, instituições, pessoas jurídicas, imposto sobre pessoas físicas. Então, dificilmente essa instrução normativa, apesar de ser grave por avançar sobre a privacidade de todos os brasileiros sem precisar de ordem judicial, apenas por um regulamento, olha o poder do regulamento. E eu digo a vocês, tem certas coisas que ganham forças políticas e forças outras dentro do Estado, a ponto de que, se alguém questionar essa instrução normativa, ela é capaz do STF mantê-la e dizer que ela é plenamente constitucional, como, aliás, já falou sobre uma instrução normativa muito parecida com essa. Então, quando a coisa passa no Congresso, meu amigo, você não sabe os efeitos que isso terá na Justiça. A Justiça pode mudar. É muita ingenuidade achar que o STF é apenas jurídico. O STF é jurídico, político, social, é uma coisa muito complexa, é um órgão constitucional. Então, as medidas da Receita, por si próprias, elas teriam pouco impacto ao BPC, pouquíssimo impacto, quase nenhum. E a prova disto é que uma medida da Receita, um regulamento da Receita já está em vigor há mais de 5 anos. E é muito parecido com esse.
A questão é que esse adapta ao Pix e adapta a pegar o saldo de todas as contas. Esse acaba sendo mais amplo, mas já havia um parecido que jamais teve efeito sobre as famílias do BPC no aspecto que não é imposto. É isso que eu quero falar para vocês. Essas medidas não são apenas de imposto, não. Elas têm que ser observadas no sistema que está sendo montado ao BPC, que nós vamos clarear aqui durante a live, rapidamente, é o próximo tópico. E elas não são uma aflição de imposto, não. Elas são risco de sobrevivência das famílias. É muito mais grave, é muito mais visceral o problema para nós. E o porquê que esse problema se tornou visceral, gente? O porquê que esse problema... estão perguntando aqui o que nós podemos fazer. Primeira coisa, nós temos que conscientizar essa primeira ação, gente. Eu já participei de 5 anos de luta no BPC. Já vencemos coisas inimagináveis, vencemos vitórias. A última agora não tem 5 dias. Nós garantimos que o governo tenha que pagar o BPC Calamidade a todas as famílias do Rio Grande do Sul e queremos que essa medida seja estendida a todo o Brasil. Mas já agora o governo teve que se submeter à justiça e reservar quase 200 milhões de reais e pagará. E pagará. O Lula teve que assinar, o presidente Lula, uma medida provisória. Mas nada disso se faz sem conscientizar a primeira causa. E quem é conscientizar a causa? Quem é a causa? Nós mesmos. Pergunte a uma mãe do BPC, ela ainda acha que o PL 464 está tudo bem, que nós já vencemos tudo, agora é só céu de brigadeiro. Não. Querem nos fazer acreditar que não se pode mais falar do cerco ao BPC montado pelo PL 4614 e que vai se alimentar dessa medida da Receita. Não, nós temos que falar nisso até o fim. Nós temos que falar nisso até o fim. Nós precisamos conscientizar a causa. Ainda está tendo desinformação, inacreditavelmente. E agora, essa desinformação do PL 4614 mascara o problema. E qual é o problema que tornou essa vigilância da Receita visceral para nós? Fatal para nós. Porque o PL 4614, o texto sancionado, para o qual não foi pedido veto, diz que o INSS, não é que pode, o INSS pode, não. Ele obriga todos os órgãos públicos, inclusive a Receita é apenas um deles. Só de Ministério 38, autarquias mais umas 50, empresas públicas mais umas 100. Todos esses controlando todos os aspectos da sua vida, não só financeiro, de telecomunicações, de locomoção, de tudo que você imaginar. Pessoal, eu vou ter que, acho que fechar, eu estou sem microfone, o som ainda está ok? Vamos lá. Por que tornou-se visceral? Porque todos esses órgãos têm obrigação de abrir seus dados ao INSS sem qualquer limite. Não tem uma medida de proteção, um artigo de proteção da privacidade e de estabelecimento de regras para o julgamento do INSS. Tudo ficará na cabeça do perito. Um perito atuário que só olha corte de gastos. Um perito que é convocado pelo presidente do INSS de tempos em tempos, sempre ciclicamente, nas emergências, as emergências cíclicas do INSS, de acabar com a fila ou de acabar com as supostas fraudes, e ele é convocado para cortar. Porque já tem uma cota, uma meta a ser cortada e anunciada para a imprensa antes de começar as perícias. Ou ninguém lembra disso? Ou ninguém sabe que o mundo é assim? O presidente do INSS anuncia à imprensa que há fraude e ele já diz quanto de fraude que tem. Mas ele não sabe dizer um caso real de fraude, mas ele sabe que são 2,5 bilhões. Ele tem os centavos, mas não sabe dizer um. E o perito vem, portanto, num ambiente estimulado para que se corte e se alcance uma certa meta de corte. E é este perito que terá acesso aos dados da Receita. E é aí que está o grande problema. Que a Receita olha as contas bancárias, isso aí já existia medida semelhante, esta vai um pouco mais além. Mas para ter efeito ao BPC, é só porque a lei determina que a Receita obrigatoriamente passa esses dados para o INSS. Sem esta lei, a Receita não passaria seus dados privados para o INSS.
O INSS sonha em ter acesso a esses dados. E aqui vem um grande problema, vocês verão que isso foi uma coisa juncado ao caminho, longamente preparado. Porque, gente, a instrução da Receita do INSS, eu vou colocar aqui, ó, Instrução Normativa 2219. Alguém tem curiosidade de olhar no Google, depois de terminar a live? Quando que foi essa instrução normativa da Receita? Alguém sabe a data? Alguém sabe? Foi agora, né? Agora está em vigor. Não, ela é de 17 de setembro de 2024. Setembro de 2024. Setembro. Quando o INSS conseguiu que aprovasse um acordo e que se olhasse por esse acordo o veto de um parágrafo que o governo já queria cortar, e que eu não consigo deixar de ter preocupação com as pessoas que compeliram multidões de pais, de autistas, de pessoas com deficiência, a trabalhar para o governo. Aquele governo que mandou a medida mais draconiana contra os seus direitos, porque pediu o veto do 2B, foi trabalhar para o governo. Esquecendo os danos do PL, a ponto de dizer que depois do veto o PL está ótimo. Tudo ótimo, perfeito céu de brigadeiro. E lá no tudo ótimo, incluindo no tudo ótimo, a medida que o INSS sonhava em ter, acesso obrigatório dos outros órgãos, passar para o INSS seus bancos de dados. O INSS nunca teria acesso a esses dados, nunca teria acesso. Porque para isso requereria uma medida do ministro da Assistência Social, em acordo com botando o perfil do ministro num termo de cooperação com a Receita, que nunca foi feito. Porque o ministro ficaria como responsável, como o chefe máximo da vigilância, o chefe da KGB brasileira. Claro que isso poderia ser dito se ocorresse. E não ocorreria, evidentemente. O INSS nunca conseguiu que a Receita, nunca acesso a esses dados. Nunca. A Receita jamais passaria com medo, que ela conhece o INSS, com medo o INSS, com todo respeito aos bons servidores. Mas o INSS, este ano de 2024, por exemplo, debitou na conta de todos os aposentados do Brasil, ou da maioria deles, uma contribuição para a qual eles jamais deram autorização e continuam debitando depois da denúncia. E se provou, não sei quem lá do INSS recebia milhões para aceitar isto e operacionalizar. Então, a Receita jamais passaria esses dados, ao meu ver, ao INSS. Jamais. Agora, se não passar, vai ser punida, porque a lei obriga ela a passar. E aqui é o problema. Nós estamos falando do texto sancionado do PL 4614. Aqui de cabeça, eu acho que é o artigo 3º. São dois artigos, tá? É o artigo 3º, trata do acesso aos dados das concessionárias, das empresas privadas, para o Estado, para o INSS. E o outro artigo trata da obrigatoriedade de todos os órgãos públicos, de todas as instituições públicas a passarem. Quando vem de uma empresa direto para o INSS, ainda tem lá, bem timimamente, uma pequena proteção da Lei Geral dos Dados. Porém, quando vem de órgão público para o INSS, como é o caso da Receita, não tem controle nenhum. Quais são os riscos? O risco é porque você não passa um controle de tamanha ordem ao INSS, que julga, não tributo, gente, não é multa, julga a subsistência das famílias, o direito a sobreviver, o último limite de proteção das famílias do BPC. Esse julgamento precisa de critérios. E vamos dizer, a segunda coisa a fazer, nós vamos ter que trabalhar para acabar com essa lei, com este artigo da lei. Nós temos que tirá-lo. O INSS, se quiser acesso ao sistema de vigilância que a Receita conseguiu impor, e esse sistema de vigilância da Receita dificilmente cairá, porque o Estado vai lá no STF, onde ele vai ser questionado, dizer os impactos financeiros, né, para o equilíbrio fiscal, a sobrevivência do Estado brasileiro, vai botar lá as pressões necessárias.
vai dizer lá que talvez seja muito importante manter essa medida para garantir a fiscalização, para garantir o orçamento do judiciário, que não é nada pequeno, que quer aumento todo ano. Então você vai ter ali uma questão muito além da jurídica, é isso que eu quero dizer. E também questões pessoais, enfim, muitas questões. Esse sistema da Receita, acho difícil cair, mas é fundamental a luta contra ele. Ele por si só, repetindo, só tem efeito grave no INSS graças a essa lei 15077. E é esta lei 15077, fruto do PL 4614, é que a gente tem que lutar para derrubar. Não o sistema da Receita, que é uma luta muito maior do que nós. Mas este acesso a dado ao INSS, que vai julgar não aspectos fiscais tributários de multa. Não é isso a nossa preocupação, gente. Não é preocupação da mãe do BPC pagar imposto. Só na cabeça de alguém muito fora da realidade da causa que está preocupado com isso. Nossa preocupação é que o perito do INSS terá acesso a esses dados e julgará as famílias do BPC. Os dados não são assim disponíveis para qualquer um, não devem ser assim. Os dados são a sua própria privacidade, os dados são o seu maior ativo. Ele não pode ser passado, existe uma lei de proteção a isto. Porém, agora tem outra lei mais específica dizendo que no caso do INSS todos os dados têm que ser passados. Está na lei, gente. E é esta lei que passa os dados do sistema de vigilância da Receita para o INSS que nós temos que combater. Esta aqui é que nós temos chance de derrubar, porque ela quebra o sigilo bancário das famílias do BPC sem ordem judicial. Quebra o sigilo bancário não para fins de arrecadação, mas para fins de opressão, para fins de monitoramento excessivo, perigoso, injusto, sem ordem, sem nenhuma critério de mensuração ou de contenção do INSS, ou de proteção das famílias. O Estado brasileiro deve servir ao povo brasileiro. Ninguém aqui é a favor de fraude, nunca. Somos totalmente contra. Mas nós não podemos viver sobre o império do medo. O império de que a cada mês, por um período no INSS, você tem o terror de receber uma notificação com uma movimentação atípica para dar explicações. Você, mãe de autista, você, pessoa com deficiência, que já tem uma vida atarefada ao máximo. Você que enfrenta problemas na escola do seu filho diariamente. Você que não tem um mínimo para sobreviver, terá que parar toda a sua vida para se defender de usando termos burocráticos, usando talvez leis que você não sabe manejar. Talvez você tenha que correr para um advogado. Olha que coisa. Talvez você vai ter que correr para um advogado para manter o seu benefício, o seu direito, o direito do seu filho. É esse império do medo que beneficia poucos grupos, que não são as famílias do BPC, que nós temos que lutar contra. Sim, tudo bem, o INSS quer investigar? Ótimo. Ele quer averiguar para cumprir a lei? Ótimo, está dentro das suas atribuições, dentro de critérios, sabendo as responsabilidades de vazar informações, de usar informações e tendo os critérios de julgamento. Por exemplo, não pode a coisa estar aberta em relação à renda per capita. Como que vai ser esse julgamento? Vai ser por mês das pessoas que já estão no BPC. Vamos dar um exemplo. Você já está no BPC. Aí o INSS tem um certo mês e a Receita, o sistema de vigilância da Receita, ele é muito detalhista. Ele pede as movimentações que ultrapassam 5 mil. Eu trabalhei em várias CPIs no Congresso. Movimentações financeiras no COAF, que é o órgão que olhava todo esse sistema, talvez a instância última de averiguar movimentações atípicas. Ele entende movimentação financeira, evidentemente, pelo nome movimentar, que a movimentação diz, movimentou dinheiro, entrou e saiu, é a soma do que entra e do que sai. Essa é a sua movimentação. Você recebe 1.500, gasta 1.000, você movimentou 3.000. Você recebeu 1.500, gastou 100 aqui na padaria, 200 ali. 300. Não é só receita e despesa. Movimentação financeira é a soma
das suas movimentações. A instrução normativa determina que sejam as movimentações globais e de saldo. Não especifica as diferenciações. Aliás, quando cita débito e crédito, é para dizer que é a soma dos dois. Tá? Mas esse é o conceito de movimentação financeira, gente. Movimentação financeira. Então, supondo que caia ali um certo mês que ultrapasse, ou chega no fim do ano, vamos supor, não ultrapassa os 5 mil. Chega no fim do ano, tem lá, saldo na conta, 2 mil e pouco. Porque você saiu somando, né? Você poupou um pouquinho aqui, 2 mil. Pronto, carta do INSS para você, pode mandar. Você tem sua vida, a luta da inclusão diária. Você pode não ver o comunicado do banco, que é no extrato bancário, você pode não ver. Aí o INSS vai te comunicar, sabe como? Por um edital no Diário Oficial da União que ninguém vê. E depois de 15 dias, né, 30 dias da comunicação e 15 dias para a defesa, mais ou menos, acho que é 45 dias na soma, tem até um regulamento, o INSS inclusive saiu agora, já parte desse cerco, pode suspender seu benefício. É o império do terror. E lá não diz se o perito vai julgar um mês ou se ele vai julgar o período de 2 anos que é estabelecido na lei para o recadastramento, não é isso? É o período de 2 anos. Então, se olhar a média dos 2 anos, é mais aceitável, vamos dizer assim. A média, ou seja, nos meses que você passou, não por esses meses, sem olhar a tendência dos últimos 2 anos, o perito julgar teu caso. Ele não pode julgar por um mês isolado. Essa é a primeira coisa que nós temos que botar na lei. Que o julgamento das rendas não olharão para os que já estão. Isso nós vamos estudar dentro da rede. Para os que já estão no BPC, olhar a média do período de recadastramento. A média. Para que os meses em que você ultrapassa, isto não seja contado. Outra coisa, claramente o perito do INSS, ele vai observar que doações que você receba da sua família, essas receitas esporádicas ou de bicos, mas vamos tratar primeiro das doações das famílias. A lei não conseguiu passar a medida semelhante, tá? Usar a renda da família para tirar o BPC. Mas as doações que você receba na sua conta, elas podem estar no saldo da tua conta de fim de ano. Ou podem fazer com que, somado a outros itens, ultrapasse os 5 mil e caia no controle detalhado do governo, da Receita. Esse controle vai ser passado ao INSS, porque está na lei, que é obrigado a passar. Aí o perito do INSS julgará em como isso aqui. Apenas neste mês que você recebeu a doação ou o período dos últimos 2 anos do recadastramento? Essa é a primeira questão. A segunda questão são os benefícios conseguidos mediante sentença judicial. O julgamento tem que observar a sentença judicial, mas a lei quer fazer insegurança jurídica nas famílias do BPC. Ela quer está ali duvidoso, lá no parágrafo do acordo sem risco para as famílias do BPC, segundo alguns, que, convenhamos, está fora da realidade e tem que refletir muito aquilo que tem induzido as famílias a crerem, mas lá diz que as concessões, as reavaliações passarão por avaliação a critério de regulamento do governo. A critério de regulamento do governo, assim, os benefícios concedidos mediante processo judicial. Então esse é outro grave problema, insegurança jurídica. Bom, gente, em linhas gerais, está claro como está sendo estruturado o cerco ao BPC? Vai muito além da Receita e vai muito além do PIX de 5 mil. É conectando o sistema de vigilância da Receita à ânsia de controle e corte de gastos do INSS.
A lei obriga que a Receita passe seus dados ao INSS. Aqui mora o perigo e o risco mortal para a causa. Porque esse monitoramento do INSS, esse poder dado ao INSS não veio com igual responsabilidade, com igual critério de proteções, um rol de proteções para as famílias do BPC. Não veio. Aqui está um problema. E como um pilar, vamos dizer, como sustentando esse sistema de cerco, nós temos os 4 graves regulamentos que o governo tem direito a fazer pela lei agora. 2 com riscos operacionais, que são as biometrias e as famílias unipessoais. Ainda não saíram esses regulamentos. Aqui pode-se estabelecer exclusões operacionais, fazendo medidas que são impossíveis de serem cumpridas pelas famílias. Então nós vamos observar esses 2. O terceiro grave, que é a avaliação do INSS e reavaliação com acesso a todos os dados dos órgãos públicos. Então isso é o terceiro grave. E o quarto é o que trata justamente desse acesso aos dados, que inclusive o INSS soltou um regulamento, acho que foi na primeira semana de 2025, aliás, desculpa, dia 26 de dezembro, estabelecendo, e aí agora tudo faz sentido, né? Estabelecendo a rotina operacional de reavaliação por renda. E naquele momento, dia 26 de dezembro, quando saiu essa questão, de novo, né? Todo mundo aí, a boa parte das pessoas que vocês têm que, por favor, isso vai entrar na última parte da live. Eu vou até chamar a Mari para participar. As decisões que nós vamos tomar como causa. Muitas pessoas orientaram as famílias e fiquem tranquila, essa questão de analisar a renda é só para pegar as grandes fraudes. Pois bem, isso saiu porque o INSS já sabia que agora ele teria acesso às contas bancárias, às transações financeiras, não só conta, transações, todas as movimentações financeiras. Dentro do limite de 5 mil, acima de 5 mil, mas o saldo no fim do ano de todo mundo. Então, quando ele soltou aquele negócio, não era olhando as regras que ele tinha acesso até então, era já olhando o que ele sabia que ia sair da Receita. Então, não se pode analisar, é temerário analisar um regulamento sem olhar o momento em que estamos vivendo. Então, agora, gente, está claro isso? Para terminar essa parte da live e nós entrarmos, então o que nós podemos fazer? Eu preparei aqui um chamamento a compromisso, tá? E aí, Mari, você está na live, se tiver, peça para participar, porque eu vou te chamar. E depois nós podemos chamar também quem mais queira, pelo menos mais umas 4 pessoas. Enquanto eu abro aqui o nosso chamamento, nós temos um momento de crise na nossa causa, não porque nós estamos perdendo as lutas, não, ao contrário, nós estamos vencendo. Mas o adversário, infelizmente o governo tem se colocado como adversário da causa, ele vem dobrando cada vez mais as suas ações. A aposta, como dizem, né? Vai dobrando a aposta pela sanha desenfreada de corte de gastos. E é este momento que nós estamos, gente. É de decisão. Nós vencemos e devemos olhar para o passado com certa humildade para tirar de lá lições e aqui dá certo. A rede dá certo. A estrutura que a rede fez, embora tenha que melhorar muito, nos últimos 5 anos foi a responsável pelas grandes vitórias da causa. Preponderante. Responsável preponderante. Por quê? Porque não é uma pessoa, é uma coletividade, é uma associação. Tem decisões tomadas, debatendo-se internamente e tem compromisso com a causa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Meu filho tem BPC e a avó, mãe do pai dele, fez uma poupança para ele no depósito 35 todo mês.
Bom, vamos lá. Seu filho tem BPC e a sua avó, não está claro aqui se a avó fez essa poupança no nome do seu filho ou no nome dela. De toda forma, eu não vejo neste teu caso o que o INSS ele terá acesso. Que a conta, se for do seu filho, tá? Que esteja no nome do seu filho, essa de titularidade aí da poupança. Ele terá acesso ao saldo do fim do ano da conta, né? Porque ela não vai ter movimentação acima de R$ 5.000, tá? Não vai ter. Mas o saldo ele vai ter acesso. Então ele vai saber que seu filho tem uma conta poupança de tanto. E depois ele vai ver que o seu filho recebe o BPC também de tanto. Não sei se ele já tem a conta dele, CPF, ou é cartão magnético, ou a conta é vinculada à sua. Mas supondo que é a conta dele, a conta dele tem lá a movimentação de 1.500 entrando, 1.500 saindo. Provavelmente recebe paga todo mês. Por essa conta ainda não chega aos 5.000. E a outra conta também não chega. Então o perito do INSS ele vai ter acesso ao saldo final das contas. Em que momento essa conta poupança de 35 e 35 vai aumentando? Em que momento o INSS poderá dizer que poupança é receita, é rendimento mensal do seu filho? É essa coisa que nós temos que regular. Quem é que fez essa pergunta aqui? Muito boa pergunta. O governo tentou usar os bens como receita mensal das famílias. Não conseguiu. Portanto, nós temos que ir para a luta para regular de que as poupanças feitas em nome dos filhos, tá? Em certos valores, aí não sei se é preciso um debate, mas para diferenciar a poupança, que é para garantir o futuro do seu filho, não seja usada para negar o direito no presente, né? Então, o futuro do filho, com essa pequena poupança da avó, não pode ser usada para tirar a dignidade do presente. Então, essas questões que não estão definidas e não podem ficar a Deus dará em regulamento. Muito boa pergunta, tá? Muito boa pergunta. O que eu tenho a te dizer é, nós vamos ter que lutar para regular isso antes do INSS, tirar esse poder do INSS. Não podendo tirar, contê-lo, dentro das regras de sobriedade, porque quando se julga o direito à sobrevivência de alguém, tem que se sempre ir com sobriedade, com máxima certeza no momento de executar suas ações. Não é uma multinha qualquer, não é um tributo, gente. É sobrevivência. É o último limite da dignidade das famílias. Então, eu acho esse aqui é um excelente exemplo. Quem fizer empréstimo consignado acima de 5.000, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, que sua conta vai receber um empréstimo, uma receita maior do que 5.000 e ela ficará sob vigilância da Receita. Portanto, quando falo Receita, o INSS. Mas você, se for, com certeza, deve ser chamada. Eu acredito que nem seja chamada a explicar. Mas se for chamada a explicar, você tem como justificar esse valor. Por que eu acho que o INSS não deveria chamar as famílias que recebem consignado? Porque é o próprio INSS que consigna na folha, meu Deus do céu. Se é ele que consigna na folha, ele que agora tem acesso a todos os dados, não pode se dizer ignorante. Sendo que a maior parte das fontes das receitas das mães vem do INSS, meu amigo. Então, assim, são outras coisas que tem que ser reguladas, tá? São outras coisas. Pessoal, antes de chamar a Mari, o que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro, curtam a página. Acho que se você clicar aí no meio do seu celular, aparece aí seguir a página. Mari, você está na live? Se estiver, peça para participar. O momento atual, vou aceitar aqui a Mari, e que tem na luta história, na luta do BPC Amadá. Bom tê-la aqui. Mari, aceitei. Mari, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Mari? Mari, como você sabe, estamos... Cenário. Gente, a Mari, mãe de São Paulo, veio de Alagoas. Talvez aqui a gente não faça um aprofundamento na sua história, Mari, mas só para contextualizar, a Mari, ela
está em São Paulo, mas ela não é de São Paulo, é do Nordeste. E ela tem um coração do tamanho do Brasil, tá? Depois a gente vai ter oportunidade de contar um pouco a história da Mari na rede e de como ela tem um capítulo que eu acho que é capítulo de livro, aquele O Pequeno Príncipe, Mari, que o menino sai em busca dos sonhos e tudo, envolvendo uma mãe do Acre, a Evanilda, fugindo das condições que seus filhos tinham no Acre. A Mari, com toda a dificuldade do mundo, ela recebeu ela e os filhos na casa por um tempo em São Paulo, para que ela pudesse dar aos seus filhos acesso à escola. Porque a Mari falou: aqui a gente tem escola, pelo menos nós temos escola, acesso à escola. Então venha para cá que seu filho vai ter escola. E ela foi, assim, da 4 da noite para o dia. Largou tudo e foi. E as coisas, chegou lá, fez um empréstimo, construiu, o marido, né, construiu uma casa, pegou material, o marido construiu. História do BPC, gente. Histórias transformadoras. Então, Mari, seja bem-vinda à live. Mas, Mari, estamos no meio do cerco ao BPC. Eu queria, Mari, fazer um chamamento aqui para as famílias e passar, a partir depois desse chamamento, a fala a você, para que você diga a sua visão sobre esse momento, seu alerta às mães, né? E o que nós, né, à disposição também de nos prepararmos para a luta. Gente, então vamos lá. A Rede Observatório do BPC nasceu como um espaço de luta e resistência. E hoje, diante das ameaças representadas pela Receita, pelo PL 4614, pelo cerco ao BPC, a rede precisa ser mais do que isso. Precisa ser também um escudo para proteger as famílias vulneráveis e uma ponte para as vozes que chegam aos espaços de decisão. Essa vida não é apenas sobre essa live, não é apenas sobre expor esse cerco, mas para fortalecer o nosso pilar de luta, a Rede Observatório BPC, como luta coletiva da causa. Nós estamos sob um sistema de vigilância. A resistência não se constrói apenas com palavras. A rede nunca foi assim. Elas são importantes para conscientizar, para formular, mas a rede é de ação, é de atitude. E precisamos de ação, mobilização, e essa palavra, Mário, compromisso da luta que é sua, da causa coletiva. Precisamos usar a força da rede para informar, essa é a primeira coisa, gente. Se em janeiro nós não conseguimos conscientizarmos a nós mesmos, nós já perdemos. Mas se, em fim de janeiro, está forte a rede, as famílias estão conscientizadas, abrem-se as portas e os caminhos de ação. Precisamos disto. Hoje, mais do que nunca, é essencial que cada um de nós assuma a responsabilidade de proteger o BPC e as famílias que dele dependem. É isso, Mari. Bom tê-la comigo aqui na live com a rede. Por favor, a palavra é sua. Que momento a gente está vivendo, hein? A gente está vivendo, no meu ponto de vista, a gente está vivendo um momento de Big Brother, né? Sendo vigiado 24 horas agora. Agora a gente tem que declarar tudo no cartão de crédito que a gente usa, até mesmo consignado, que muita gente fez, aquele cartão benefício. A gente vai ser controlado nessa questão, né? Porque o presidente pode ter um sigilo de 100 anos no cartão corporativo. A gente não, o pobre não, o pobre tem que ser escancarado tudo, né? Pode. A questão também é a questão das movimentações. No meu caso mesmo, eu recebo no cartão magnético, no dos meus filhos, recebo no cartão magnético. Eu transfiro esse valor da minha conta, da conta do benefício, para a minha outra conta da mesma agência, assim, do mesmo banco. Porém, eu não vou poder fazer mais isso, por quê? Porque a Receita Federal não vai saber de onde esse valor está vindo, né? Não vai saber que é do BPC. Eu sempre tirava da conta que eu recebia e colocava. O caso é um exemplo bom, Mari. Porque olha só, gente. Você tem quantos filhos, Mari? Eu recebo 2. Tô tentando a da terceira, mas assim, do jeito que tá. Ô, Mari, o seu filho tem autismo, desculpa te cortar, ele tem autismo. Um é autismo,
de 4 anos. A Heloísa, ela tem microcefalia, paralisia cerebral, uma formação congênita e autismo, que é decorrente do Zika vírus. Decorrente do Zika. E tem a outra, que é epiléptica, e tem autismo também. A gente descobriu agora há pouco tempo. Há muita questão genética também. Por isso que aquela regra de tentar limitar o BPC família era um absurdo e caiu, mas o seu caso é um bom exemplo e que pode ser de algumas mães. Quando você tem mais de um BPC em casa e uma representante, o olhar da Receita é ao titular da conta. Tá? Se o titular for a pessoa da conta for o beneficiário do BPC, titular da conta for o beneficiário do BPC, vai olhar o titular. A Receita não olha BPC, a Receita olha conta bancária. É isso que a Mara está dizendo, conta bancária. Então, quando você tem 2 BPCs, cartão, mas você saca de um, bota na conta de outro e bota na sua conta, na verdade. Você, a mãe, provavelmente está botando tudo na sua conta. Tira do cartão magnético e bota na conta. Essa é uma coisa que a Receita, opa, tá estranho. Porque se você soma 2, já dá 3 mil, certo? E você vai movimentando para a despesa, a instrução não deixa claro se é a soma. Os relatórios do COAF, vocês lembram? O COAF ficou muito conhecido na época da Lava Jato, na época lá do Queiroz, né, da época das grandes corrupções. Sempre relatório do COAF, movimentação tinha lá, 300 milhões, ou 3 milhões de reais, uma pessoa. Aí você ia ver, na verdade, as receitas dos últimos 5 anos e as despesas somadas. Então, a movimentação financeira é a soma dos dois. Então, 2 BPCs, você já está ali no limite. A Receita não vai saber. Ela não vai tributar você, evidentemente, porque o BPC é do titular da pessoa que recebe, embora uma conta só gerencie, a Receita pega isso na fonte. Tá? Na fonte, o BPC não é tributado. Então, você não tem risco de tributação. Nenhum, zero, nesse caso aí. Mas, pode ser que te leve a explicar isto. Né? Nós não vamos aceitar que as mães tenham que explicar o BPC que está sendo juntado em uma só conta da mãe. Né? Mais de um BPC, caso tenha mais de um filho recebendo BPC. Por que nós não queremos que as mães sejam obrigadas a explicar isso? Porque o governo já sabe disso. Porque o governo que pediu acesso ilimitado às contas bancárias já sabe disso. Então, ele tem que ter, no mínimo, a mínima noção, bom senso, vamos dizer assim, bom senso, de que as fontes de receita dele mesmo são inadmissíveis de serem cobradas explicações, porque já está, a explicação é autoevidente. Tá? Mas nós temos que ser, não vamos nos espantar, caso no início tenhamos que sair defendendo as mães nessas explicações. Mas no seu caso é um bom exemplo. Ao olhar a movimentação financeira, você não vê a realidade da família do BPC. Você pode levar a um julgamento equivocado. É por isso que esse julgamento precisa ser regulado. Porque, assim, no meu ponto de vista, eu penso assim, a Receita Federal, o governo sabe que eu recebo o BPC, porém, a Receita Federal não vai saber que aquele valor que eu estou colocando na conta é do BPC, entendeu? Não vai saber. Não vai. Então, assim, eles podem me chamar para me ter que prestar informações, explicações sobre esse dinheiro. E eu acho que até eu tentar explicar isso tudo, eu acho que eu já tenho perdido o benefício das crianças, porque para o pobre explicar alguma coisa é sempre mais difícil, né? E no caso, as mães que estão sendo perseguidas, a família, em geral do BPC, né? Está sendo perseguido de uma certa forma que estamos sendo tratados feito uns bandidos, feito uns fraudadores, é isso o meu ponto de vista que eu estou vendo. Porque, assim, eles que deveriam fazer isso nas contas deles, né, nas contas públicas, eles deveriam não ter sigilo em contas bancárias deles, contas públicas, mas... Entendeu? Sim. O ponto de vista está sendo esse daí. Eu acho que não só eu estou preocupada, como muitas mães. Agora a gente vai ter que se arriscar, o governo está arriscando a gente a mais, a ter que ir ao banco, ter que sacar o dinheiro e sair na rua com dinheiro em espécie. A gente está se arriscando a própria vida, porque é isso que ele está fazendo. Você tem razão, Mari, você tem razão. Aí vamos lá.
se a Receita estranhar as movimentações, a Receita não poderá cortar o BPC. Ela não tem essa competência. Mas ela passará essas informações ao INSS. E o INSS é isto. Tem passado essa impressão que você falou, INSS, pela o seu enfoque só em fraudes, em corte de gastos, como se o BPC fosse um agrupamento grande, tivesse dentro do BPC um agrupamento grande de fraudadores, e não é verdade. Não é verdade. Porque se há fraude, é porque há conluio do próprio INSS para isto. Afinal, são duas perícias no INSS para se aprovar um BPC. Na justiça nem se fala, é muito mais difícil a fraude na justiça. É assim, um insulto falar dessa forma. Mas a minha preocupação, e aí é por isso a necessidade da gente fortalecer a rede este mês, para conversar com o parlamento, com os deputados, um projeto de lei que tire o INSS esse acesso a priori, sem termo de conduta, mas se tiver o acesso que seja já estabelecida regras, por exemplo, o INSS, ele sabe que essa renda do BPC, ele sabe disso, mas ele pode se fazer, de se fingir, que ali não obriga a nada, né? De esperto, para cortar, para depois a pessoa conseguir na justiça, anos depois, retroativamente, mas já passou o esforço fiscal, né? Como eles dizem. Então, nós temos que punir o INSS, proibir ele de, ao ser notificado pela Receita, de usar, de alegar ignorância de receitas originadas no próprio INSS. Que, no seu caso aí, por que isso pode ocorrer? Porque a transferência do INSS é inicialmente para o cartão magnético do seu filho. Vamos supor que você tem 2 filhos com cartão magnético, para facilitar aqui a compreensão. E você, Mari, tem uma conta, mas os seus 2, né, eles recebem cartão magnético. Você saca e passa para a sua conta, que você é a mãe deles. E aí já tem o primeiro risco. Você pega o dinheiro vivo e transfere e leva para o banco, transfere para a sua conta. Aí o INSS, ele sabe que na sua família tem 2 BPCs, que não são seus, são dos seus filhos. Mas ele não pode, aí nós temos que deixar claro e evidente isso, que ele não pode, ele tem que abater as receitas do BPC, ainda que não sejam do titular representante, no saldo daquela conta. Senão, ele vai pegar as contas das mães e dizer, olha, mãe, você recebe tanto na sua conta, e sendo que o BPC é do seu filho e está na conta dele, e não abater o BPC do filho do valor da sua conta. Quando, na verdade, o valor da sua conta é o próprio BPC do seu filho, que veio de um cartão magnético e foi transferido via dinheiro. Essas coisas, gente, não pode ficar Deus dará. Não pode ser aberta para julgamento do INSS. Nós temos que participar, primeiro, com a posição antagônica a qualquer um que não veja no projeto 4614, não é a instrução normativa da Receita o nosso principal problema. O nosso principal problema é que a Receita passa esses dados obrigatoriamente ao INSS. Então, a nossa medida é que o INSS não tenha. Somos antagônicos a essa lei e queremos derrubar a quebra do sigilo fiscal das famílias do BPC. Porque, neste caso, não se justifica a quebra do sigilo pela mesma razão da Receita. A Receita é para fins de tributação. O INSS é para fins de julgamento de um direito social. É outra coisa. Então, nosso primeiro objetivo é derrubar, revogar a lei. O artigo 3º do texto da Lei 4614. Porque eles já nos colocam numa posição de confrontar o INSS. Mas, para isso, e constrangê-lo a não regular sem limites. Isso. E também entrar com ação, no caso do INSS, do acesso aos dados que o INSS tem agora da Receita, a minha percepção é de que a gente pode vencer na justiça, sim. Porque não é questão de arrecadação do governo. É questão de quebra do sigilo bancário, da privacidade, nua e crua, sem nenhum fim específico de arrecadatório. É apenas de punição, de sufocamento. E aí esse ambiente
Mari, me preocupa que hoje, vamos dizer, hoje sim, vocês, todos estamos em risco, digamos assim. Toda a causa está em risco, porque o julgamento não está definido, os critérios que serão usados nele. Você também tem essa preocupação? Eu tenho, assim, eu acho, Vinícius, que o governo está fazendo colocando a gente como, assim, na nossa testa, os fraudadores. Porque muita gente acordou, né? Muita gente busca buscar um tratamento, buscar o que o seu filho tem. Antigamente, antes, não tinha tantos casos de autista, porque muita gente não ia buscar. Tipo assim, era considerada uma criança levada, uma criança mimada, era dessa forma. Então, assim, como muita gente está indo buscar atendimento no particular, muitas vezes, porque o SUS ele não tem um sistema como é que chama? Um sistema preparado, né, para atender as famílias, para dar um diagnóstico no SUS, muitas vezes demora de 2 a 3 anos. Então, assim, eles não fazem um sistema preparado, aí quando as mães vão atrás, tira do seu bolso, tira da sua boca para pagar uma consulta, com o neuro particular, aí onde já está feito todo o andamento e passa para o médico do SUS, que já foi meio caminho andado ali. Então, assim, aí o médico do SUS já pega o meio caminho andado, é onde pega, aí dá o laudo, tudo, para as mães dar entrada no benefício, aí eles acham que a gente somos fraudadores. Só que não, eles não têm um sistema para atendimento de uma criança autista, não tem um atendimento para as famílias atípicas. Então, assim, eles falam que a gente somos fraudadores porque a gente está indo buscar o direito da gente. Até 2020, eu não sabia o que era BPC, eu nem tinha noção do que era o BPC. Então, assim, eu vim saber muitas coisas através da rede. Eu vim saber o direito dos meus filhos através da rede, através de você. Então, assim, muitas mães estão acordando para ir buscar os direitos dos filhos. Então, aí, porque a gente está acordando, eles chamam a gente de fraudadores. Então, assim, a gente fica no muro, né? Não sabe se pula ou se fica lá, porque o jeito que eles estão tratando a gente é pior do que as pessoas que estão presas. É o jeito que eles estão tratando. Eles querem. A gente é escravo do governo, só não estamos com a corrente, né? Para falar a verdade. É uma boa analogia, que os cuidados que as mães prestam é um serviço, né? Explorado pelo Estado brasileiro. Então, a causa, as pessoas se conscientizarem, Mari, como você falou, é o primeiro passo. E podem, nesse momento, por um momento, por algum tempo, ser chamadas e até reprimidas, né, como a gente começa a ver. E é nesta hora, Mari, que surge ainda mais importante a organização de luta. Você não pode fazer uma luta dessa sozinha. Não pode. O sistema é forte demais e é amplo demais. Ninguém sabe tudo e ninguém tem toda a possibilidade de bater no peito e dizer pode vir que a gente vai enfrentar. Não, nós temos que ter inteligência na luta. Nossa luta é sempre da boa causa, certo? Nós temos a boa causa ao nosso lado. Mas o poder não se movimenta pelo que é bom. Ele se movimenta pelo que é útil a eles. O nosso papel é transformar isto em uma luta deles. Como? Porque o poder ele nunca é absolutista, ele sempre tem as contradições deles. Então você tem um líder e tem um adversário dele, que também tem poder. E é neste que nós vamos. Mudou, nós nunca fechamos portas, mas mostrando como isto pode ser bom a ele também. Isso, gente, faz parte do jogo político, que a rede tem feito isso há 5 anos. Tá? Agora, nós queremos ser recebidos no governo, ou no parlamento, ou no judiciário, ou em empresas, não porque gostam de nós, mas porque nos respeitam. E para respeitar uma causa, ela precisa ser vitoriosa, ela precisa ter força e ela precisa ser grande. Nós tínhamos uma página grande no Facebook. Nos ajuda, foi derrubada por um hacker maldito,
40 mil seguidores, e hoje agora a nossa página no Instagram está chegando a 8 mil. Peço que curta, compartilhe, chame sua família para curtir. É responsabilidade nossa. Um dos aspectos para sermos recebidos e termos poder de influência é o tamanho da página. Isso é importante na primeira apresentação parlamentar. Não é o definitivo, mas é importante. E hoje a rede alcança, Mari, você pode ver aí, quase 800 mil impressões dentro do Instagram. Então, se 10% das pessoas curtirem, seguirem a página, nós já chegamos a 80 mil, que é um número razoável e justo em relação ao tamanho desta luta, é o tamanho das nossas vitórias, é o tamanho do que somos em outras redes. Ou éramos até derrubados, mas se Deus quiser, este ano, com alguma ação judicial, a gente reverte isso. Mas, Mari, não é pouco você, como mãe do BPC, compreender tudo isto e estar na frente da luta. A sua história e a das mães trazem uma das grandes forças da causa, aquela que atrai tanto o poder quanto a sociedade. Só precisamos usar isso da maneira inteligente, como mostramos em outras ocasiões, mas agora ainda mais assertiva, organizado, sabendo que o poder está aí, articulado no Congresso, mas está aí e também está na sociedade. É convencer a sociedade, convencer as outras mães. Precisamos, concretamente, ter parlamentares para revogar. Precisamos que as pessoas se associem também, para a gente. Perfeito, Mari, muito bem lembrado. Né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Seguir a página é a primeira ação. Agora, a ação de luta é você contribuir com a luta, seguir a página. Agora, participar da luta é se associar. Porque nós vamos, gente, já pode botar na agenda aí, Mari, é dia 30 de janeiro, acho que é uma quinta-feira, nós vamos fazer a Assembleia Deliberativa, onde vamos definir os poderes que a rede terá para entrar com a ação judicial. Todos vão assinar naquele momento já. Quais são as medidas prioritárias a buscar no Congresso, os projetos que nós vamos tentar pautar ao Congresso e à sociedade. E para mim, Mari, a principal defesa da causa não será combater ponto por ponto, porque já se levantou tantas armas contra nós nessas 2 semanas de 2025, que eu acho que a melhor defesa da causa é nós virarmos a mesa completamente. Nós não podemos, esse debate já está contaminado demais. Nós temos que pautar a política pública do BPC. E dentro da política pública do BPC, limitar o INSS ao máximo. Não pode julgar as contas bancárias das mães sem pelo menos ter uma prévia, passar para um órgão outro que diga, olha, pode entrar nas contas dessas famílias e investigar, porque há suspeitas. Mas, assim, de antemão, o INSS olhar as contas, a minha preocupação é que o olhar do INSS crie as suspeitas, onde não há. Vejam coisas que não existem e faça julgamentos injustos. Titular, né, Vinícius? Assim, a questão do titular, assim, para atualizar o cadastro, vai ter que agendar lá para eles ir até a residência, que mora sozinha, os unipessoais, pessoal, que recebe o BPC. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É como se fosse o quê? Como se fosse uma perícia social, judicial, que vai na sua casa. Eu estou vendo dessa forma. Porque... Eu concordo com você. É absoluto. E isso ainda vai estar em regulamento. E isso aí, Mari, só para a gente pontuar aqui, as pessoas saírem, sempre colocando o momento nos seus respectivos quadros, essa questão do unipessoal é um dos 4 graves regulamentos que vão vir. A biometria geral, o unipessoal, o acesso aos dados, que nós ainda não sabemos exatamente como o INSS vai julgar esses dados, que a Receita vai captar. Olha só, a Receita agora é empregada do INSS. Ela tem que buscar os dados e fazer o julgamento tributário, certo? Ou seja, impostos e multa por não fazer a contribuição em impostos. Mas ela passará esses dados que são obtidos com este fim para impostos ao INSS, que usará os dados para outro fim, que é julgar e oprimir. E aí sim,
fazer um controle do sistema de vigilância da miséria, nas regras do INSS, que sempre podem mudar a depender da ação e da necessidade fiscal do governo, como a gente viu este ano. Teve uma pessoa aí perguntando se era, como se associa. No link, no bio da página, né, assim que fala, Mari, a Mari, ela vai me bater, porque eu não sou realmente muito bom em rede social. Mas é bio, né, que fala. Né? Isso. Então, gente, é muito importante, vou dar um exemplo, é muito importante vocês se associar, por quê? Vamos usar de exemplo a ação do Rio Grande do Sul. Por pouco a gente perde, mas a gente conseguiu. A rede conseguiu, o Vinícius conseguiu. Tá aí, tá liberado. Saiu já no Diário Oficial lá no União. O processo, o governo, ele admitiu o erro dele, onde ele disponibilizou 16 milhões e algum lá. O Vinícius sabe informar muito bem. Então, assim, foi uma luta contra o governo, e a gente conseguiu. Se muitos se associarem, se juntar nessa luta, eu acho que a gente consegue derrubar muitos projetos aí que atrapalham muito a vida da gente. Perfeito. E outra coisa, gente, não tivermos legitimidade em associações, a rede, nós não podemos entrar com essas ações. Ou se entrarmos, será para os nossos associados. Algumas ações nós sempre faremos em aspecto geral, outras não é possível, será para os associados, o que é justo ser feito. E outra, isto precisa de tempo, de estrutura, de pensamento, de reflexão para vencer essas ações. Não é da noite para o dia que você vai combater os argumentos do governo para vencer na justiça. E entrando com a ação, você não pode deixar Deus dará, você tem que acompanhar constantemente. Então, uma luta constante precisa de estrutura para se tornar permanente. Estão perguntando, o cadastro único é de 2 em 2 anos? Sim, o cadastro único é para ser atualizado de 2 em 2 anos. Agora, o governo saberá quase tudo. Será que as famílias ainda passarão todas as dificuldades de atualização? Isso não está. O governo não quer deixar só para as famílias a responsabilidade, enquanto ele mesmo já sabe as informações. Mas hoje é de 2 em 2 anos. Aliado a isso, ainda sairá o regulamento, são 4. Da biometria, não saiu ainda. Provavelmente, você terá que fazer a nova identidade, tá? Ou ter a biometria já cadastrada na eleição, tá? Ou a nova CNH, uma das 3. Vai escapar dessas 3, não é isso? Ô Vinícius, deixa eu te falar. Eu passei no CRAS hoje para tentar ver a questão da escola, né? Que todo mundo aqui mudou de escola. Enfim, não tive sucesso. Eu vi lá, eu já tinha visto falado nas redes sociais, falando que o pessoal do CRAS estava em treinamento, em várias questões. Aí hoje, eu estando lá, você não precisa mais apresentar os documentos aqui no de Cotia, não precisa você apresentar o documento das famílias mais. Já tá um banco de dados. Só você apresentar o seu documento, tipo o seu CPF, já vai puxar os dados da família do seu cadastro todinho. Então, as mudanças do CRAS. Ele agora vai ser cada vez mais integrado aos bancos de dados do governo. Porque o objetivo dele foi alterado também. O objetivo dele agora é só checar as informações. Não tem mais finalidade humanitária como tinha antes. O cadastro único. Em dezembro, eles passaram o mês todinho em treinamento. O pessoal do... Ou seja, não é isolado. Não está isolado esse sistema que eles estão criando. Eles estão preparando os sistemas mesmo. Eles estão mudando as coisas para as operações ao BPC, gente. Não é uma norma apenas. As coisas estão mudando na Receita, no INSS e no CRAS. Eu vou ressaltar, isso aí, gente, lógico, para o BPC também, para em geral, assim, pessoas do Bolsa Família também, as pessoas unipessoais vai receber a visita da assistente social dentro de casa. Agora, vê se o CRAS tem condição de fazer isso. É isso que a coisa não está clara. O CRAS, imagina, o CRAS mal atende a própria demanda que chega a ele. Aqui em Brasília, tem épocas que as famílias precisam quase dormir na frente do CRAS para pegar a senha.
Então você imagina saindo os servidores do CRAS para visitar, sei lá, 10 mil pessoas em Brasília, no DF, unipessoais. Agora vai ficar ao prazo do governo, ou seja, ele vai poder marcar e você obrigatoriamente tem que estar naquele dia. Se você não tiver, perde o benefício. Como é que não tem definição? É lógico que essa ida à casa nós somos contra, totalmente contra. O poder que se dá ao CRAS de entrar na casa das pessoas e fazer o inventário da vida da pessoa e poder ali ter a arbitrariedade de tirar as pessoas dos seus benefícios. E a gente sabe, e já tem relatos aí a dar no pau, infelizmente, de famílias que votam num prefeito e quando ganham o outro, perdem, porque vem o cara no CRAS e diz, você tem geladeira, você tem isso, você tem aquilo e tal, e inventa mil histórias e passa para quem muitas vezes se quer. Não pode deixar aberto. Nós somos contra, inclusive, essa obrigatoriedade de visita à casa a pessoa abrir a sua casa. Ou seja, a confiança parte de que a pessoa é fraudadora. É isso sim, Márcio, você tem razão. Esse aí é um princípio, parte do pressuposto que a pessoa é fraudadora. E aí o CRAS tem que comprovar que ela não está fraudando. Isso é um absurdo. Esse é o segundo regulamento. O pessoal está falando muito da biometria, da questão não é no banco. A biometria, vocês podem atualizar o novo RG, o título de eleitor ou a CNH. Vou dar uma dica, gente. Muita gente não tem condições de pagar para tirar uma segunda via do RG. Eu vou dar uma dica que eu usei aqui na minha cidade e eu sempre passo para as famílias, porque o Poupa Tempo aqui em São Paulo, ele omite essa informação. Para vocês tirar a segunda via, vocês assinam um termo de baixa renda, onde vocês não têm condições de pagar 50 e poucos reais para tirar uma segunda via de RG. Vocês podem pedir esse termo, onde na cidade de vocês, onde tira o RG, você fala, eu quero assinar um termo de baixa renda. Quero assinar esse termo para me tirar o RG gratuitamente, que vocês têm direito a esse. Mas isso é só em São Paulo, mano? Não, é em todos os estados brasileiros. Existe isso daí. Existe isso daí. A tia da minha filha tirou também, ela é do Bolsa Família e ela assinou em Pernambuco. É um atestado, é meio que um atestado de pobreza, mas é atestado de baixa renda. Isso daí eu mesmo tirei. Falei, eu quero assinar porque eu fui tirar o meu e o da minha menina. Então, assim, já seria 100 e poucos reais, né? Aí eu peguei, assinei o termo, falei que não tinha condições de pagar 100 e pouco para tirar 2 RG. Então, em vários estados tem isso sim, em território brasileiro. Se vocês irem no lugar onde tira o RG, vocês podem pedir. Eu quero ter o meu novo RG. O que é o novo? O pessoal está perguntando, Mário, o que é o novo RG? É a nova identidade, gente. Agora, o que é o novo RG? É um número único agora. Antes, você tinha o RG e o CPF, né? Cada um tinha 2 números, pelo menos. Agora você vai ter um número único, e este número único está sendo chamado de novo RG, tá? Em verdade, vai ser o seu CPF. Tá? E assim, fala na primeira via, não. Fazer um novo documento. Não é a primeira via é grátis, mas se você já está inscrito no cadastro único, você recebe algum benefício, pode ir pedir o atestado. É obrigatório e, vamos dizer assim, quem pode ir, não tem plano de locomoção, vai em janeiro, antes que o governo anuncie que é assim e ninguém mais consiga fazer, com filas quilométricas. Porque todo Bolsa Família vai fazer. Então, Mari, o que você está fazendo aqui é uma ajuda muito grande. Assim, pessoal, vão fazer o seu novo documento. Existe no cartório também para tirar a segunda via da certidão de nascimento também. Você assina esse termo de baixa renda e você não paga nada. Os estados, eles omitem, os órgãos omitem essa informação. Tem como... Será que a gente consegue esse termo aí colocar lá na rede, um modelo? A gente coloca lá no grupo da rede? Esse termo, eles dão impresso, a gente só preenche lá. Entendi. Tipo assim, eles imprimem na hora e a gente pega e coloca os dados da gente, aí fala, estou ciente que estou assinando o termo de baixa renda. E é só assina, aí a data e pronto. Foi o que eu assinei. Vamos ver se a gente acha e bota lá, não então o modelo, mas a regra, deve ter algum comunicado do governo, alguma coisa, que as famílias podem, por exemplo, chegar lá no Piauí,
Aí a pessoa, não ouvi falar. Aí, não, mas já pá, tá aqui, ó, o comunicado do governo, que eu Eu tenho vou, direito. A gente eu vai vou, procurar isso, com certeza tem, a gente vai achar, Mari, e vai eu botar vou lá. Esse lá no Poupa Tempo, eu vou pegar eu vou pedir pra moça e vou tirar uma foto pra mandar. tá, boa. A biometria do título provavelmente já sirva, tá? Se você fez para Certo. tirar o título. Agora, nós ainda não sabemos como que o INSS vai puxar, quer dizer, ele tem direito, pela lei, a puxar esses dados, né? Agora, se ele vai inventar moda para que a gente requeira, nós não sabemos a operação disso. Assim, pela lógica operacional, o próprio INSS puxará de quem já tem e de quem não tem ele dará um prazo a fazer, mas isso ainda não está definido. É o regulamento da biometria que a gente está esperando. Para tirar uma dúvida aqui, de uma mãe que falou, olha, mas será que olha os débitos e créditos mesmo da conta? Eu vou ler para vocês, eu estava aqui procurando, Mário, enquanto a gente conversava, uma definição da instrução normativa do governo. Tá? Deixa eu pegar aqui o artigo, só um minutinho. Ó, artigo 14 da instrução normativa. Considera-se isoladamente como montante global mensalmente movimentado. Veja só a sequência de termos que ele vai usando para embaralhar as coisas. Mas vamos focar no que ele vai dizer. Para fins do disposto do artigo 12, que é a que diz, né, que vai controlar saldo, a movimentação financeira. Então, para fins desse artigo que diz que vai controlar saldo e movimentação financeira, considera-se o somatório, inciso A, dos lançamentos a crédito e dos lançamentos a débito efetuados no mês, nas operações financeiras, que se diz lá que é o PIX, as operações que ocorrem na sua conta bancária. Então, ele está dizendo que, para fins de movimentação financeira, considera-se o somatório. Eu já imaginava que era o somatório, porque eu já trabalhei em CPIs do Congresso e sei que o relatório de movimentação financeira do COAF é a soma, tanto das operações de crédito quanto de débito. Significa dizer que a família do BPC que recebe, a pessoa que recebe um BPC na sua conta, ele vai receber 1.500 de crédito, mais ou menos, e vai gastar 1.500 também. Ele recebe e gasta tudo no mês, em aluguel, em tudo, porque o BPC mal sustenta o mês. A pessoa no mês. Portanto, é a soma, R$ 3.000. Né? Aqui já tem movimentação financeira de R$ 3.000, de acordo com o artigo 14, inciso 1A, que é a lógica de movimentação financeira mesmo. Mas, gente, o que eu quero dizer, para reforçar... Vinícius, Ah, achei o texto da lei. Achei aqui, ó. Também tem direito gratuito mulheres que não são inscritas no cadastro único, mulheres com mais de 60 anos e homens com 65 anos. E qualquer pessoa não tem essa de cadastro único que declare pobreza nos termos da lei. Eu vou mandar a lei para vocês verem. Eu boa. achei aqui, é a Manda aqui, vai lei. mandar lá no grupo para a pessoa usar lá na hora que ela for solicitar. Ou seja, não tem desculpa para você ir. Você precisa ir. Nós não podemos abrir brechas neste momento. Tá? Você que ainda não fez a biometria na nova identidade, ou seja, você não fez esse novo documento chamado novo RG, você não fez a biometria no título eleitor, se você não tiver graves problemas de locomoção, veja na sua cidade como você pode. Normalmente é na polícia, aqui no DF é na Polícia Civil, tá? Que a gente faz esse novo documento. Na sua cidade, você procura saber o seu órgão, pesquisa lá no Google, talvez você ache, ou alguém no CRAI se pergunta, e vá lá e faça. Se precisar, use a lei que nós vamos colocar no grupo para fazer gratuitamente. Mas para a gente encaminhar, o Mari, agradecer a sua participação e dizer, a Mari, ela tem ficado quase sempre, nessas últimas semanas, à frente da rede, à frente assim, mais assim, no ato final, mas no nosso grupo de coordenação, um grande, né, apoio, um grande debate, inclusive comigo, e movimentando a página. A Mara é um exemplo de mães do BPC lutando como vocês. Participem dos grupos. E, neste momento,
É importante deixar a gente ter clareza de que há um cerco mesmo, há mudanças do ambiente operacionais e normativos que envolvem o BPC. A destruição do BPC foi combatida por nós, mas isso não significou o fim da luta, porque o governo tem 1001 maneiras, como vocês estão vendo, de cercar. E vindo do governo, cujo projeto visou destruir o BPC, nada confiamos. E não devemos confiar nem nos governos que nós gostamos. No caso de subsistência do PPC, de direito básico, não tem confiança cega. Sempre tem uma confiança com o pé atrás. E sempre nós temos que ter medidas de proteção. A medida de proteção contra o cerco ao BPC, oriundo do texto do PL 4614, ela tem um foco: criar a política pública do BPC a partir de uma estruturação que a gente faça em janeiro, dentro da rede, e apresente ao parlamento e à sociedade. Não só na rede, mas dia 15 nós vamos ter reunião com muita gente de outras associações, influências, buscando criar um arco de proteção ao BPC. E o arco de proteção ao BPC se chama política pública. Para participar desse debate, você tem que estar associado à rede, e você vai participar de um grupo que nós vamos criar semana que vem, apenas para a Assembleia Deliberativa da rede. Sem a legitimidade, nós não vamos ter como agir. A gente pode saber o que fazer, mas não terá como agir. Agir no BPC não é só rede social. Rede social é um instrumento importantíssimo, mas não é o único e o capaz de vencer uma luta como essa. Nós temos que ter um sistema de defesa do BPC. Ou seja, nós temos que ter ações presenciais nos municípios, e é você que vai fazer. Nós temos que ter rede social convencendo a sociedade e pressionando os parlamentares, sobretudo, principalmente os das capitais, os das grandes cidades. Os das cidades do interior, é você que consegue pressionar pelas rádios locais, pelos blogs locais, pelos vereadores locais, pelas forças locais que estão fora da rede. E articulação no Congresso, nós vamos fazer como temos feito. Junto com a imprensa, junto com a produção, nós vamos fazer até semana que vem diversas notas, diversas atas em relação a esse tema para passar aos parlamentares, ofícios, informações, vamos fazer uma nota técnica sobre isso, nós vamos fundamentar a nossa luta. Tudo isso tem a rede social, sim, participando de tudo isso, mas é um sistema de defesa. Vocês precisam, e a gente precisa compreender, é um sistema de defesa. Isso é montado por cada um, pelo compromisso de cada um com cada qual. Agora, gente, depois que vencemos aquela tentativa de destruição do BPC, é o momento mais perigoso, o momento que as pessoas... A gente percebeu isso, muita gente foi relaxar e viver a sua vida fora do BPC. E, infelizmente, alguns ainda iludiram, ou... Não vou dizer iludir, porque passa do pressuposto que a pessoa tem má intenção. A pessoa é ingênua. Vou dizer ingênua porque eu gosto dessas pessoas. Ela é ingênua. Foi completamente ingênua essas pessoas, iludindo não, ingênua essas pessoas, fazendo crer de que tudo estava resolvido e nada mais se tinha que temer. Não, o texto havia nele já sementes que agora já estão brotando, já brotaram. O INSS terá acesso ao sistema de vigilância da Receita, o que prova que tudo que foi passado nesse PL foi longamente planejado pelo governo. Não veio assim da cabeça lá na hora da sessão, não. Eles já tinham um planejamento disso. Bom, diante disso, nós temos um adversário poderoso, muito mais poderoso do que nós, com muitas mais ferramentas, mas nós temos a boa causa. Esse adversário virá. Ele transformou, tem tido a pretensão errada de transformar o BPC em adversário. Não é. Dentro do governo, há posições a nosso favor, nós temos que buscá-las. Mas, para isso, janeiro será fundamental. Participe, divulgue, traga as pessoas para a rede e se associe. Fim de janeiro, nós faremos uma Assembleia Deliberativa e, antes dela, passaremos todos os documentos, todos os cenários de debate, e nós, se precisar, vamos debater por dias, até chegar a um consenso de luta. E aí, em fevereiro,
nossa ação tem que estar pronta. Mari, isso é mais ou menos o que eu tinha a dizer. A nossa luta, gente, precisa dessa legitimidade, porque nós não temos as emendas do governo, Mari. As pessoas sabem que cada um vive na pele. Eu mesmo estava acompanhando filho em hospital, internada. Cheguei ontem em casa. Então, uma vida corrida, da Mari com 3 filhos e ainda representando a rede aí não sei aonde, conseguindo não sei 4. Foi mal, Mari. Eu que tenho 3 hoje. Fica bravo, o Vinícius sempre esquece de mim. Desculpa. Mari, é o meu caso, tá? Eu tenho agora 3, né? Então, ou seja, de manhã, de tarde, de noite, é uma rotina sem fim. E isso é além da nossa rotina pessoal. E nós temos responsabilidade e seriedade nesse tema. E precisa da legitimidade de todos nós. Pode falar, Mari. Link. O pessoal está muito perguntando do link. A gente vai deixar o link no story também, né, Vinícius? A gente deixa também no story também. Deus associado, segue a página da rede. A gente pega e vai colocar lá no story também o link para vocês se associar também, para ficar mais fácil também para vocês. Porque outra coisa. Não, é verdade. É verdade. Eu falo bio assim, eu nunca soube o que é bio, não sei o que significa isso no Instagram. Eu sei que quando você entra no Instagram da rede, você clica assim, debaixo do nome da rede, tem lá, assim, as conquistas já realizadas pela rede. E abaixo dela tem os links. Aí você clica nele, tem lá o formulário. Isso é o que eu chamo de bio, eu acho que é isso. Mas nós vamos botar tanto no grupos quanto no story. Muito bem, Mari. Outra coisa, gente, nós vamos reativar em fevereiro o nosso famoso grupo temido de forças especiais para lutar pela nossa causa, Mari. Você sabe qual é? Passou aí, passou um deles aí agora, viu? Um dos 4, Mari. Um dos 4 passou aí. Um dos 4. Viu, Mari? 2, 4, filho. Passou aí na frente que eu vi. Chame ele. Ele é bonitão. E aí, Mari, qual é a nossa força especial, a nossa infantaria? Aquela que é temida até hoje no Congresso. Aquela que, quando nós falamos parlamentares, que não sentem pressão por nada, sentem um pouquinho de pressão no coração quando a gente fala desse grupo. É o grupo da madruga, o turno da madruga. É o turno das mães batalhadoras. Um pouco de trauma, né? Ave Maria. É o grupo que tremeu o Congresso e as forças seculares do Brasil. Essas mães, elas botavam o filho para dormir às 9, aí começava. Batalha nas redes. E não era batalha que só ir lá pressionar com o parlamentar e só mensagem nossa, não. Era confronto. Era um monte de gente do parlamentar defendendo ele e a gente ganhamos os embates. A gente enfrentou redes gigantescas e vencemos. Eu estou tentando buscar apoio de um deputado aí, daqui de Osasco, para nos receber em Brasília. Porque esse ano eu quero ir em Brasília e quero ir lutar pelo meus filhos. Outra coisa. Mari, foi bom, desculpa te cortar, mas você deu um gancho fundamental. Nós vamos, entre os associados, e nós vamos criar meios para isso, nós vamos fazer a grande caminhada a Brasília, tá? A invasão do BPC em Brasília. E dentro dos associados, nós precisamos ter pelo menos um representante de cada estado para nós lotarmos aquele salão verde. É lógico que isso depois de uma grande articulação do projeto da política pública. Vamos supor, o projeto está andando, chega no plenário da Câmara, nós vamos fazer a caminhada a Brasília, a invasão das famílias do BPC. Vamos trazer condições de vir. Se ele tivesse hoje em Brasília, a gente tinha feito muita diferença. Lá a gente tinha feito muita diferença ali hoje. Se a gente tivesse... Porque é um sistema, Mari. Chega um momento que você precisa dessa ação presencial em Brasília. Chega um momento que você precisa disso. A gente foi a minoria ali na Alesp, tipo, eles já ficaram tudo olhando para nós. Acabamos com a comissão lá. Nós parou a comissão. A Cris
Meu Deus, a Cris e a Evanilda deram um show lá também, meu Deus do céu. Boa. A Cris voou lá embaixo, saiu da cadeira e foi lá embaixo. Não é pouca coisa. Isso aqui que a Mari está falando foi lá em dezembro, tá, gente? Na votação do PL 4614. Qual foi o nosso pensamento? Ao mesmo tempo que tem rede social e tem articulação presencial no Congresso e em alguns municípios chaves, o relator que o diga, era preciso fazer pressão também nas ruas, nas cidades. Aonde? Lá nas assembleias, onde tem os parceiros políticos dos deputados aqui. Pô. O deputado daí é parceiro político, faz parte do grupo político do deputado daqui. E quando as mães chegaram lá, meu irmão, invadindo a Assembleia Legislativa, mas aí, como eu falei, com inteligência. Nós fomos com inteligência, entramos, e nossa arma é a palavra, e é a boa causa. Aí, como é que é, Mari? Parece que choveu parlamentar lá. Não, eu quero ajudar, eu que vou ser o defensor. Uma sala pra gente, nos receberam lá, deram água, assim, café lá pra gente, tipo assim, receberam a gente, botaram numa sala lá e lá nós ficou. A gente foi em gabinete, tanto que um dos que tava lá, eu tinha passado o número do cartão, aí eu peguei, chamei e nem lembrava mais, aí ele, não, quero saber mais da luta, um vereador de um interior aí que eu nem lembrava mais. Aí eu peguei e falei, tá bom, a gente vai, eu quero fazer moção de apoio para vocês. Você me fala que eu faço moção de apoio. Então, Mário, eu quero reforçar isso aqui. Mães, às vezes vem a Brasília, se a gente não tiver um plano, é viagem perdida. Temos que ter um plano para justificar a vinda de todo mundo para cá. Mas até esse plano, para esse plano ser viável, a primeira coisa, antes disso, é movimentar aí na sua cidade, na sua Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, dentro de uma lógica de luta nacional. Por que eu digo isso? Quando a Mari e as mães do BPC foram na Assembleia Legislativa, a gente foi no Congresso, teve um pessoal que foi no Rio de Janeiro, outros foram em Salvador, outros no Acre, outros em outras no Rio de Janeiro. Maranhão também, foi no Maranhão. São Luís, Maranhão, São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e Acre. Eu estava no Congresso, eu sou testemunha disso. Ficou uma tensão, porque passou a correr nos gabinetes, os vídeos das mães, falou, esses pessoal do BPC está tomando o Brasil, isso aqui é sério, isso vai ter muita consequência para o parlamentar. Ele tem que votar, porque olha só, o povo está em São Paulo, tá, parecia que era uma hidra de muitos braços e cabeças ali defendendo o BPC. E na defesa do BPC nós temos que ser hidras mesmo. Várias cabeças, vários braços, mas é um monstro assim, um monstro bíblico, que é o BPC, lutando com inteligência. Nada, a gente nós não podemos dar motivos de repressões. Não. Aliás, porque não existem esses motivos. Mas já que há predisposição, vamos fazer a resistência civil, vamos ser muito inteligentes nas nossas movimentações, porque elas têm impacto. Mário, meu telefone não parava de tocar de parlamentar, que eu nem nos recebia, da noite para o dia. Nossa, mas eu não paro de pensar no BPC. Me ligando de madrugada, me ligando de manhã, Por quê? Porque movimentamos como uma causa séria, mostrando que isto é uma boa causa. Tá? Entrou numa comissão, gente, falando das pessoas moradores de rua. E foi numa comissão muito boa, porque a Cris falou, se esse PL ser aprovado, a gente vai ser igual essas pessoas moradores de ruas. Vamos precisar desse projeto aí, porque vamos ser moradores de rua. A gente entrou nessa comissão. E assim, nós tivemos todos apoio lá dos deputados estadual, tanto que um que estava, acho que era o relator de alguma PL lá, estava falando, ele deu total apoio, assim, à palavra, falou bem lá, assim, disse que cada deputado poderia se manifestar o apoio de contra a PL 4614. Então, assim, a gente chegou, todo mundo educado, a gente foi ouvido. E, assim, se a gente chegar em todo canto dessa forma, eu acho que a gente vai começar a mudar esse cenário de ser mal vistos por barraqueira, e sim por mães organizadas que estão só ali para lutar pelos seus filhos. Perfeito, exatamente.
Mari, pronto. Com isso aqui eu vou fechar a live. Nós temos que nos apresentar com grandeza e organizadamente. Isso não se faz de improviso. Uma causa não se faz de improviso. É por isso que eu estou aqui em janeiro, desesperado, tentando alertar vocês. Participem da organização agora, para a luta que virá, certamente virá amanhã. Mari, muito obrigado por sua participação e por tudo. Por tudo. E estendo a todas as mães do BPC que têm lutado, as nossas também pioneiras mães superfãs ainda do Facebook, e a todos que têm lutado nos grupos e conscientizado, percebendo que é necessário dar um tempo à luta coletiva, dedicar um tempo à luta coletiva para proteger os seus direitos individuais. Deixo aqui pode falar, Mário. As pessoas que estão falando, mas pode associar pessoas fora da rede? Pode sim, gente. Tem muita gente antes da causa da gente. Tem assim, sempre tem. Se não tem uma pessoa PCD, nem com autismo, tem sempre um idoso na família. Sim, então, perfeito. Pode se associar. Não tem alguém na família. Deve se associar. Você simpatiza, se associe. E outra, pessoal, para fechar a live, ficou claro, há um cerco ao BPC e ele é grave. A gravidade, mas o veneno desse cerco não está exatamente na receita. Ela abre, vamos dizer assim, ela é a agulha. O veneno vem porque o INSS poderá julgar os dados que a Receita captar. E aí é que entrará a nossa luta. Nós não concordamos que o INSS possa ter o poder que é dado à Receita para fins arrecadatórios. O INSS é para fins de julgamento social e que ali é um direito básico, é totalmente diferente da Receita, que busca uma obrigação do cidadão. Aqui é o cidadão buscando um direito. E esse acesso ao INSS não pode se dar sem integrar uma política pública que defenda o direito da pessoa ao BPC. Outra coisa. Mas ele está aí e precisa ser combatido. E coloque na cabeça de vocês que não está tudo bem. Não está. Eu já coloquei na minha cabeça, não está tudo bem. Porque tem muitos falando, não, tá tudo bem. Não, não tá, gente, tudo bem. O perigo tá aí, cada dia que passa ele tá se aproximando mais da gente. A gente também tem que derrubar o veto 38, né, Vinícius? Então, assim, são muitas lutas que a gente tem que se juntar, se associar para a gente conseguir a vitória no final, a gente ter um descanso, uma paz, né, que a gente não tá tendo paz, estamos vivendo uns dias de inferno, na realidade. E a paz boa noite. A paz tem nome. A paz tem nome e território claro a ser conquistado. Política pública do BPC. A reavaliação do benefício não pode ser a Deus dará quando o INSS quiser. Tem que ter parâmetros. E tem que, no caso de sentença judicial, respeitar os termos da justiça. E no caso administrativo, por exemplo, os 2 anos, a renda não pode ser usada aleatoriamente, igual um mês que você saiu da renda para tirar seu BPC. Não, tem que se ter um mínimo de segurança. Nós sabemos que o BPC não dá direito adquirido, mas segurança mínima, isso é constitucional. Nós precisamos ter regras claras com as quais o INSS irá julgar essas reavaliações de renda. Sem essa esculhambar, esse acesso e a gente, sem limite, né? E a gente, assim, que faz bicos por fora, tipo assim, vende um produto de beleza, vende uma lingerie ou um creme, né? Importante. Vai ficar agora. Para a renda, né? Se o INSS tiver acesso, se o INSS tiver acesso aos bancos, pode contar. Ele vai usar, que renda é essa? Tem muitas formas. Aí, gente, como BPC, como o Pix, né, o Vinícius, o pagamento, e tipo, paga o boleto via aplicativo, né, muita gente. Sim. E aí, o que eu acho que uma das coisas que a gente tem que
disponibilizar já para as famílias uma calculadora do cálculo da renda per capita, para você colocar lá o valor que você recebeu, o valor do bico, o valor disso, e ver se ultrapassou o corte da renda per capita. Nesse cálculo da renda per capita, já tem que ter as instruções de o que você pode abater, tá? Os gastos que você pode abater. E aí essa instrução é uma orientação às famílias. Guarde os comprovantes desses gastos. Em geral, uma mãe que não tem outra renda e um filho, ela pode ter um bico sem outra renda, só o BPC do filho. Ela pode, deixa eu fazer aqui agora, 1.509 dividido por 4, gente, vezes 2, dá quanto, hein? 1.509, 18. desculpa, 1.518 dividido por 4, quanto é que dá? Vezes 2. Divide por 4 e multiplica por 2. Alguém consegue fazer aí? Porque aqui eu não... Calma aí. Vou conseguir, calma aí. Dividido por 4, multiplicado 1.518 dividido por 4 dá a renda per capita. 379. Você tem que multiplicar esse valor vezes o número de membros da sua família. Então, vamos supor que você tem duas pessoas. É mãe e filho, supondo. Né? Uma configuração até, talvez a maior. Uma mãe e um filho que recebe BPC. Ela pode fazer e não tem nenhuma outra renda, ela pode ter um bico para receber até R$ 758. Tá? Mais do que isso, pode correr riscos. Agora, quanto mais membros na sua família, maior esse valor. Supondo você, Mário, você, 1.518 dividido por 4. Por 5. Não, por 4 para achar a renda per capita da lei. Tá. 379 vezes 5, aí 1.897. A pessoa sozinha só pode ter um bico até R$ 397. Se você é mãe e 2 filhos, vamos fazer? 397. Vamos só confirmar se é 397. 1.518 dividido por 4. 379,5 vezes 3. No caso de mãe e 2 filhos, não pode receber um bico que receba mais. Somando todas as rendas, tirando todos os BPCs. Não pode superar R$ 1.138. Mãe e 2 filhos. Mãe e um filho, como eu falei, 379,5 vezes 2. Mãe e um filho, R$ 759. A pessoa que mora sozinha, BPC, não pode superar R$ 379, tirando o BPC. Tá? É isso. Pessoal, a gente vai disponibilizar essa calculadora. Tá? Está clara a live, vamos encerrar. Agradeço a participação, insisto novamente, sigam a página e se associem. Porque a causa não pode ser unipessoal, personalíssima. Não, a causa é coletiva. Tem ações que só você pode fazer no seu município. Quem diria, por exemplo, que Santana do Ipanema do Alagoas seria um município crucial para a luta? E foi, durante o PL 4614, porque é lá que o relator se elege, o relator na Câmara, Isnaldo Bulhões. Quem diria que esse município, que mãe do BPC lá atuou? Nenhuma, sem que a gente entrasse em contato. As mães de lá não conheciam esses movimentos das redes. Então, gente, leve isso nos grupos do WhatsApp e saiba que você vai ser importante, e que você não está só. Agora, uma causa que tem uma estrutura coletiva, não adianta atacar uma pessoa, porque a causa ela é coletiva, ela tem uma estrutura, isso dá proteção à causa. E tamanho, precisa de tamanho. Crescer a página e participar da associação. O momento é grave. O INSS tem acesso ao sistema de vigilância da Receita. O cadastro único está se alterando, ficando o objetivo único agora dele é conferir, vasculhar sua vida em todos os bancos de dados do governo. Esse é o objetivo do cadastro único. Na lei, foi alterado junto com esse texto aí, no mesmo texto do PL maldito aí, 4614. Tudo isso
isso requer de nós um ato. Nós não podemos cair na tentação de lutar igual, né, conforme a la carte, vamos dizer, ao gosto do governo. Nós precisamos pautar a política pública. Sem isso, nós estamos vulneráveis. E para isto, precisamos da legitimidade de crescer. É isso, gente. Não tem para onde correr. Com legitimidade, nós podemos atuar no Congresso, nós podemos atuar na sociedade, na mídia e na justiça, ganhando, como já provamos ser possível, lutar e vencer por esta causa, pela causa do BPC. Mari, tem alguma fala para a gente encerrar? Não, só essa mesmo que eu falei, para vocês colocar assim na cabeça de vocês que não tá nada bem. Vocês se associem à rede. A gente vai deixar o link no story também, né, Vinícius, para ficar mais fácil para as pessoas. Vamos colocar diretamente nos grupos de WhatsApp também, no grupo de aviso. E se inscreva no canal no Instagram da rede, siga a rede. É muito fundamental vocês também compartilhar os vídeos para chegar até os parlamentares, que ninguém está esquecido, a família do BPC não está esquecido e não está desinformado. Todo mundo está sendo informado, sim, está passando informações verdadeiras. Porque muita gente, assim, a gente pega aqueles vídeos de TikTok, aí às vezes se confunde muito com informação. Vem muito isso pra gente, aí pergunta, ai, Mari, é verdade isso? Não, gente, às vezes não é verdade. Muitas coisas que eles postam lá é só por engajamento. Então, assim, é muito fundamental vocês seguir a rede para ter as informações verdadeiras. Tem muitas pessoas aí também que lutam pela causa, passam informações verdadeiras também. Então, assim, todo cuidado é pouco nesse momento, né? Porque é muita pressão, é muita coisa na cabeça da gente e às vezes a gente acaba se caindo nas fake news, né? Sim. Então, a rede é fonte confiável de luta há 5 anos, gente. E preponderante nas vitórias. Agradeço a participação sua. Participe lá nos grupos. Tendo possível, a gente tem respondido todo mundo. E é preciso uma causa coletiva, gente, para vencer uma luta do tamanho do Brasil em defesa do BPC. E só nós mesmos podemos fazer essa defesa. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Compartilhem, sigam. Entrem agora lá na bio, descubram o que é bio, primeira coisa. Depois entrem lá e tem o formulário da rede, lá na bio do Instagram. Mas a Mari, me ajuda a botar no story, então, esse negócio, porque aí é demais. Beleza, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Com Deus.